Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Bom, nós estamos já há várias semanas refletindo sobre o 9º artigo da nossa profissão de fé, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. E essa semana nós vamos começar um novo tema dentro do 4º parágrafo desse artigo, os fiéis de Cristo, tratando sobre os fiéis leigos. Neste ponto, o catecismo ele toma por inteiro uma citação do documento conciliar do Vaticano II, a Lumen Gentium, no seu parágrafo 31. E eu vou ler essa afirmação, dada a sua importância. Diz assim: sob o nome de leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na Igreja. Isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Por que a importância dessa afirmação? Por causa de uma certa ideia pejorativa que nós temos a respeito da palavra leigo. Normalmente, quando nós usamos no cotidiano esse termo, nós estamos nos referindo a pessoas que não têm uma formação específica ou que são até ignorantes a respeito de determinado tema. Então, nós corremos o risco de trazer para o âmbito religioso esse significado, esse sentimento negativo em torno da palavra leigo, o que não corresponde à verdade. Dentro do âmbito religioso, leigo é o cristão a pleno título, é aquele que, batizado, pertence ao povo de Deus e assume no mundo e na igreja a sua missão de testemunha de Cristo, não estando vinculado à vida consagrada por votos, nem ao ministério ordenado. Não é apenas uma distinção de uma vocação específica dentro da igreja. Ou seja, leigo não é aquele que não tem vocação. Leigo é aquele que tem a vocação ao laicato. Bom, e é assim que o catecismo passa a reflexão sobre a vocação dos leigos. O que é específico dos leigos pela sua própria vocação? É específico dos leigos procurar o reino de Deus exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Vejam que isso é muito importante, é algo que cabe especificamente ao leigo. Não é o sacerdote, não é o diácono, não é o religioso quem vai exercer essas funções. O leigo, ele está misturado em todos os âmbitos da cultura e ali ele é chamado a evangelizar. Em primeiro lugar, por meio de uma vida autenticamente cristã e em segundo lugar, mas não menos importante, também pelo anúncio da boa notícia. Aos leigos, portanto, cabe de maneira especial, nos diz ainda o Concílio Vaticano II, iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e Redentor. A iniciativa dos cristãos leigos, ela é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. E esta iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Vejamos que a evangelização, nesse sentido, como missão específica do leigo, ela é fazer com que o espírito do evangelho ele penetre essas estruturas da vida humana. Ou seja, uma sociedade impregnada pelo evangelho, uma política impregnada pelos valores do reino de Deus, uma economia
que seja também toda ela permeada daquilo que Cristo nos ensinou na sua missão terrena e continua a dirigir a igreja por meio do seu Espírito. Nesse ponto, o Catecismo ele retoma um discurso do Papa Pio XII que afirma: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Mas nós também não podemos deturpar esta afirmação de uma maneira individualista, como tantas vezes tem acontecido nos nossos tempos. Muitas vezes nós ouvimos alguns leigos falando assim: eu sou igreja. Ou melhor, eu sou a igreja. Não, eu sou igreja, eu sou membro da igreja. Eu sou igreja à medida em que eu estou em comunhão com os outros membros da igreja. Porque se cada um sozinho quiser ser a igreja, nós teremos várias igrejas e não formaremos a comunidade de Cristo. Por isso, é importante ressaltar esta nota fundamental da comunidade cristã, que é o espírito da comunhão. Sou igreja em comunhão. Sou igreja comungando a fé, comungando os valores, comungando as atitudes, as opções que a minha igreja partilha entre todos. Então, é importante ressaltar que também a espiritualidade laical, ela é marcada pela comunhão. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. Afinal de contas, são os leigos que estão nos diversos ambientes em que se desenrola a vida humana. Então são os leigos que estão nos bancos, nas escolas, nas prefeituras, são os leigos que estão nas praças, que estão nos locais de esporte. Então são os leigos que devem levar o Evangelho a todos esses ambientes. É uma missão indispensável, uma missão da qual nenhum leigo pode se demitir. A partir desse ponto, o catecismo ele passa a tratar da participação dos leigos no tríplice munus de Jesus: o munus sacerdotal, o munus profético e o munus régio. Dentro da dimensão do munus sacerdotal de Cristo, o catecismo nos ensina: os leigos, em virtude da sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vejam que toda a vida do leigo pode ser acolhida por Deus como uma hóstia piedosamente oferecida ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele, em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. De maneira especial, os pais participam do munus de santificar quando levam uma vida conjugal com espírito cristão e velando pela educação cristã dos filhos. Se tiverem as qualidades exigidas,
os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e acólitos. Onde a necessidade da igreja o aconselhar, podem também os leigos, na falta de ministros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns dos seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, administrar o batismo e distribuir a Sagrada Comunhão de acordo com as prescrições do direito. Nós vemos que também esses ministérios assumidos dentro da igreja pelos leigos são uma forma de participar do mundo sacerdotal de Cristo. Em seguida, o Catecismo nos apresenta a participação dos leigos no munus profético de Cristo. Cristo exerce o seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente, nos dirá São Tomás de Aquino. Os leigos exercem a sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isso podem também dar a sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja e, ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a relevância para com os pastores, ou melhor, a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também a outros fiéis. Por fim, o Catecismo nos fala da participação dos leigos no munus regio de Cristo. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou aos seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio da sua abnegação e vida santa. Aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Ou seja, pelo ministério régio, nós superamos aquela tendência animalesca de nos guiarmos apenas pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos. Nós somos senhores de nós mesmos. Além disso, com forças conjugadas que os leigos sanem as instituições e condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. E isso de tal modo que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça e, em vez de a elas se opor, antes favoreçam os exercícios da virtude. Agindo dessa forma, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. Nós vemos, assim, que o empenho dos leigos dentro da vida política, por leis mais justas, por estruturas mais justas da sociedade, correspondem à sua participação no munus regio de Cristo. Os leigos podem também sentir-se chamados, ou vir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial para o crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios bem diversificados segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Na igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder de governo. Isso se diz da sua presença nos concílios particulares, no sino dos diocesanos, nos conselhos pastorais, do exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração dos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos e por aí vai. Os fiéis
devem distinguir acuradamente entre os direitos e os deveres que lhes incumbem enquanto membros da igreja e os que lhes competem enquanto membros da sociedade humana. Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados que em qualquer situação temporal devem conduzir-se pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo nas coisas temporais, pode ser subtraída ao domínio de Deus. Ou seja, ao leigo não cabe pensar: aqui ajo como cristão, aqui ajo como cidadão. O cristão tem toda a sua vida dentro das mãos de Deus, ou entregue às mãos de Deus, e em todas as situações é assim que ele agirá. Desse modo, todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é, ao mesmo tempo, testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja pela medida do dom de Cristo. Assim nós encerramos a nossa meditação sobre os fiéis leigos, e na próxima semana, ainda continuando dentro da questão dos fiéis de Cristo, do tema dos fiéis de Cristo, nós vamos falar sobre a vida consagrada.